duas tomografias existe uma parte ali que parece um ovo. Aquela parte é o lóbulo frontal. É o lóbulo das emoções. Ali é o controle emocional das pessoas. Um está bem coloridinho, esse aqui da esquerda está bem coloridinho. Isso é uma pessoa normal. O lado direito é uma pessoa que tem graves problemas comportamentais. Por que acontece isso? Porque quando nós nascemos, nós não nascemos com todos os nossos neurônios, nós não nascemos com todas as nossas terminações nervosas completadas. Isso com o tempo, com o carinho, com o afeto, com todas aquelas coisas boas, que de repente dentro de uma relação normal de família, vai se formando isso, vai se formando o afeto. Então, esta tomografia é de uma criança normal. Essa outra tomografia da direita é de uma criança romena que foi abusada desde a primeira infância, foi tratada num asilo, onde sofreu todo tipo de abuso. Então, por isto, que quando a coisa chega ali no conselho tutelar, não é por culpa do conselho tutelar, não é por culpa das pessoas, não é por culpa do sistema brasileiro. Porque no Brasil é difícil, no exterior é difícil, porque existem causas mais profundas. Não quer se dizer com isso que não se deva tentar fazer várias ações para recuperar as pessoas. Nós só temos que ter a noção clara de que tudo que se fizer será extremamente difícil. Bom, vamos mais adiante um pouquinho. Este gráfico é um gráfico do FBI. Se vocês prestarem atenção, todos os índices estão apontando para baixo. Esse gráfico é o gráfico que expressa os índices de criminalidade. Então, os assaltos, crimes contra o patrimônio, todo tipo de crime nos Estados Unidos é decrescente. Então, dois professores das universidades americanas, um professor de economia, um professor de direito, tá? Por favor, eles resolveram estudar, aqui ó, o professor Steven Lewitt e John Donovan, eles foram atrás da explicação. A primeira coisa que eles foram olhar foi o seguinte: como é que são as prisões americanas? Qual é o tipo de gente que está dentro da prisão americana? Então, por favor, chegaram à conclusão que 14% do pai não conhecia o pai e a mãe, por favor, não conhecia um dos dois, provavelmente não conhecia o pai, ou seja, 57% dos presos nos Estados Unidos eram frutos de gravidez indesejada. Eu já fiz em Blumenau um desafio aos jornalistas presentes que fossem nos asilos lá na fase e fizessem essa pesquisa. E dá exatamente o mesmo resultado. Já fizemos essa pesquisa aqui na fase de Porto Alegre, vocês vão ver, é o mesmo resultado. Bom, vamos lá. O que eles chegaram? Bom, nós temos que encontrar uma explicação por que a criminalidade estava caindo. Então, nos Estados Unidos, as leis do aborto são leis estaduais, ok? Então, lá começou o seguinte: em 5 estados americanos, ali os estados Nova York, Califórnia, etc., entrou a legislação do aborto. Então, eles contrataram, e daí aquilo depois subiu ao Supremo, ficou 2, 3 anos lá, e só depois isso começou a ser posto em prática em outros estados. Tá? Já vou avisando de cara que a ONG Brasil Segredos não é a favor do aborto. Okay? Nós somos a favor do planejamento familiar, mas não a favor do aborto. Bom, mas o que eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão que a criminalidade acontecia da seguinte maneira: 18 anos depois, a criminalidade começava a crescer. Isso explicava a metade daquele gráfico. A metade, não estou dizendo que explica tudo, explica a metade daquele gráfico. Correto? Então, aquelas crianças que seriam abandonadas, que seriam abusadas, que seriam violentadas porque eram gravidez indesejadas, elas não chegaram a nascer. Ok? Bom, então eu comecei a me perguntar, por favor, como é que nós podemos explicar a situação no Brasil? Porque eu gosto de dizer para você o seguinte: o senhor está tomando ali um chimarrão. Digamos que o senhor pegasse uma água
congelasse, retirasse o calor, nós teríamos gelo. Se nós pegarmos gelo, adicionarmos calor, nós voltaremos até a água. Se esquentarmos demais o seu chimarrão, ele vai virar vapor. Se esfriarmos aquele vapor, ele vai virar água. Se nos Estados Unidos houve uma ação de planejamento familiar, com a qual eu não concordo, mas houve uma ação de planejamento familiar, que foi a legislação do aborto, e isso provocou, 18 anos depois, o efeito de começar a diminuir a criminalidade,